Oi, gente! Começou aqui, tipo, uma jornada, né, de 40 dias sobre as 40 chaves, né, do processo de desbloqueio, né. É um curso que eu tô fazendo, ele se chama SPR, e faz parte desse curso, né, documentar a jornada. E é, é lindo, é doido, passa na minha cabeça, assim, todos os sentimentos, né. Porque sempre quando a gente se torna vulnerável, né, que às vezes falar de alguma experiência e compartilhar algo que a gente se desbloqueou, é algo que às vezes a gente, que mexe na gente, né? Às vezes a gente queria só viver e guardar aquela experiência, né? Mas pra gente ter uma mudança de mentalidade, de atitudes, a gente precisa adquirir a teoria, que foi o que eu adquiri ontem, e foi sobre muito forte impacto emocional. E aí hoje eu tô aqui, né, na prática, compartilhando com vocês, e fazer esse processo de repetição e ter constância é o que vai fazer de fato viver esse novo, né? Então, a mentalidade só muda através de empilhamentos dessas novas experiências. Então, vai ser uma jornada de 40 dias. Ontem, assim, eu fiquei chocada, porque eu não me considero, assim, uma pessoa tão emotiva no ponto chorona, sabe? Eu sou aquela pessoa que sempre sente tudo de uma maneira muito forte, muito intensa. Mas, gente, assim, pra me deixar, tipo, do modo chorona, isso é muito mais difícil, sabe? E ontem, assim, literalmente, acho que eu parecia uma criança, assim, chorando, sabe? Foi algo que realmente lavou, tipo assim, num termo, sabe? Sei lá, lavou minha alma, de tanto que aquilo me fez bem. E eu quero compartilhar com vocês, né? Essa primeira chave, que é de disrupção, né? É disrupção e a criatividade, tá? Foi a primeira chave compartilhada no processo, né? São chaves aleatórias. Então, cada dia vai ser tratado uma situação que vai ser feito esse desbloqueio, né? Através dessas atividades e tudo mais. Então, estar aqui falando com vocês é parte da minha atividade de vir transbordar, de vir compartilhar. E quando a gente compartilha, a gente vai encontrando cura, sabedoria e vai criando novos padrões, né? Eu já participei de alguns processos de inteligência emocional, mas assim, ontem parece que foi muito intenso, assim, sabe? E para começar a compartilhar com vocês, a frase que mais me tocou foi que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Isso foi tão forte, porque quando a gente fala de criança, todos nós adultos carregamos a nossa criança, as nossas experiências da nossa infância, né? Seja as felizes, seja as tristes, seja aquelas que nos marcaram sob forte impacto emocional, as palavras, as experiências. Então, tudo durante a nossa infância tá registrando e a gente tá reverberando na nossa vida adulta, seja conscientemente ou seja também, que é mais preocupante, aquele inconsciente, aquilo que está inconsciente, mas está fazendo que, de certa forma, a gente tenha as nossas decisões pautadas naquelas experiências que a gente já adquiriu. Então, por isso, a gente tem que estar sempre reforçando, né, a nossa cabeça, esse abençoado computadorzinho de Deus aqui, né, botando coisas novas e sempre estar renovando a nossa mente, né? Então, mexeu muito comigo e outras coisas, né, que pra gente ser criativo, a gente tem que, de certa forma, agirmos, né? Sermos infantil, divertido e ridículos. Ontem, quando ele falou essa palavra ridículo, veio assim como uma flecha pra mim, sabe? Eu convivi por anos com uma pessoa e agora também veio mais difícil desse vídeo, porque a gente é o acúmulo também de experiências que a gente experienciou com outras pessoas, né? E as pessoas que mais nos marcam, seja das coisas boas, ou seja também dos nossos traumas, né?
das coisas que não são boas são pessoas que conviveram com a gente. Então, é sempre muito delicado a gente falar da gente, porque também envolve outras pessoas. Então, acho que isso foi o que eu achei mais difícil, assim, dessa primeira parte, né? Então, vamos lá. Então, ontem, quando ele falou que pra gente ser criativo, nós temos que ser ridículo, né? E chamava a gente algumas vezes de ridículo. Ô, seu ridículo, tararara. Isso, assim, por muito tempo, né? Uma pessoa que eu convivi bastante tempo no meu círculo, né? Ela me chamava em pontos de estresse de ridícula. E dentro algumas outras ofensas, mas essa mais pontual me deixava, assim, insanamente brava. E triste, com tudo de ruim, sabe? E ontem foi o dia, assim, tipo, de desbloquear isso, sabe? Então, ontem a chave era a criatividade, mas acabou que, além disso, né? Dessa questão de se expor ao ridículo, quando eu entendi ela, que é a gente usar o imaginário sem ficar nessa dependência da aprovação dos outros, a gente ter uma autoimagem muito bem construída, porque quando uma pessoa daí te chamar de ridícula num tom ou numa situação assim de empregar, aquilo não vai te fazer mal, né? Não vai te levar pra tua identidade, porque tu sabe quem tu é e tu não vai se importar. Então, mas todas as palavras a gente vai tendo um nível de maturidade até conseguir, vamos se dizer, digerir elas, né? E a gente ter essa blindagem, né? Então, tem palavras ditas que simplesmente assassinam a nossa criatividade, a nossa liberdade. E isso tá lá na nossa infância, né? Muitas coisas. Ou com as pessoas que a gente convive ao longo de um determinado tempo que vai piorando. Então, ontem, assim, pra mim foi muito forte, porque teve o depoimento de uma menina, né? Que ela falou a questão ali de um problema que ela passa muito sério com a questão de separação da filha e tudo mais. E uma palavra que o Pablo usou, assim, sabe? Eu até salvei aqui pra não me esquecer. Porque realmente essa foi, assim, onde me fez acessar, tipo, vamos dizer, um ápice, assim, sabe? Que esses sentimentos, né? Essas situações, né? Penalizam, né? O sofrimento. Então, o que eu queria dizer com isso, né? Que foi, tipo assim, que me marcou. Foi que durante, assim, um processo da minha infância, a minha mãe, obviamente, né? Hoje a gente tem uma relação tão boa, né? Eu brinco. Esse dia acho que eu até falei, bah, se hoje eu tivesse a relação que eu tenho com os meus pais, lá atrás, quantas coisas que me tiveram um custo alto na escolha da minha vida, eu não as teria escolhido, sabe? Durante, tipo assim, a adolescência, tipo, eu queria sair de casa urgentemente, sabe? Pra mim, quando eu fizesse 18 anos, morasse longe dos meus pais, tivesse totalmente a minha independência, eu seria feliz, eu seria dona de mim mesma, sabe? Era uma coisa, assim, muito, muito ruim, né? Mas se deu durante, tipo assim, todo um processo de uma infância, sabe? Sob palavras que minha mãe falava. Então, assim, por a minha mãe ter uma questão religiosa muito forte, por a minha mãe ter uma personalidade muito forte, que hoje eu sei que ela é uma pessoa conforme, então é uma pessoa muito ditadora de regras, e isso é um valor para ela, né? Então, ela sempre levou muito a criação, vou falar minha, né? Minha criação, no sentido assim, sempre quando você fizer alguma coisa, você já tem a penalidade, tipo assim, por certeza. Então, essa questão da penalidade, ontem, assim, me descortinou, assim, sabe? Tipo, através desses padrões que eu tinha lá da infância, eu tomei muitas escolhas erradas por medo de penalidades, por aceitar ficar em alguns lugares por penalidade,
por medo de sofrer a penalidade. Não é algo nem que tinha acontecido, mas aquilo já me causava um sofrimento interno, sabe? É aquela tua mente, às vezes o tom de voz que a pessoa fala contigo. Então, tudo isso vai causando esses empilhamentos que a gente age de forma muito ruim, que a gente não queria tomar tal escolha, mas a gente já toma inconsciente, sabe? E eu acho que era muito complicado, porque qualquer coisa de errado, a minha mãe tinha, tipo, a educação sempre uma penalidade, sabe? Mas hoje eu acho errado, sabe? Hoje eu vejo outras formas, né? Que primeiro a gente ensina, a gente acolhe e tantas outras coisas, mas isso que eu tô falando, tipo, da minha mãe, a maneira com que ela fez, hoje não é maneira, tipo assim, de julgamento ou de algo que não é resolvido, sabe? Hoje eu consigo olhar pra minha história, admirar ela, ver a pessoa que eu me tornei a partir dela. Agora, cabe a mim mudar a minha história. Cabe a mim mudar a forma de agir, sabe? A forma de me portar. E eu acho que é isso que mais muda na gente, sabe? Quando a gente tem experiências que foram traumáticas, sabe? Foram doloridas. Mas aquilo ali não é o nosso estágio final. Hoje eu brinco, né? Tipo assim, cara, que bom que ela errou, porque nos erros dela eu tento me reparar como mãe, porque eu também vou errar. Então, às vezes repetia, né, alguns padrões de comportamento, e a gente vai vendo que aquilo que a gente refuta, tipo, aquilo que a gente não quer repetir, a gente também tem muita tendência. Se o inconsciente tomar conta, a gente age tendo resultados iguais, mesmo agindo de formas diferentes. Então, a minha mãe trabalhava demais, né, fora. Eu acabava ficando sozinha e tendo toda a responsabilidade de cuidar do meu irmão e cuidar de casa, fazer comida. Não era a responsabilidade de uma criança aquilo ali, sabe? Nunca foi. Mas se tornou. Então, a minha adulta, ela fugia de muitas coisas, assim, de responsabilidade. Nesse sentido de cuidar de um lar com prazer, cuidar de algumas tarefas da casa com amor, com excelência. Então, por muitos anos, eu fui muito reclamona com isso, sabe? E depois eu fui percebendo que a gente servir aos outros é uma dádiva de Deus, sabe? E foi tornando leve as coisas do dia a dia, os afazeres, e eu fui buscando essa nova versão. E por que eu tô falando isso pra vocês, sabe? Cada vez que a gente acessa um padrão e um comportamento que a gente teve, ou algo que pode definir as nossas atitudes, a gente precisa acessar esse desbloqueio que foi que eu acessei ontem, sabe? E quando eu parei pra ver que na minha infância minha mãe agia muito com penalidade, o que eu fiz, eu vou ser punida, né? Caso um castigo, alguma coisa, tiro uma coisa, mas era muito forte isso. Então, assim, foi como se eu tivesse voltado no dia que eu tive que contar pros meus pais que eu tava grávida. Então, olha, eu acho que eu preferia sumir do planeta do que falar, né? Porque eu engravidei muito cedo do Rafa. E ali foi uma situação muito, muito complexa, porque naquela situação eu me envolvi num relacionamento completamente disfuncional. O que é um relacionamento disfuncional? Tu não conheceu a pessoa, tu não se apaixonou pela pessoa, tu não teve uma história com a pessoa, sabe? Acabou acontecendo, sabe? E eu tinha saído de um relacionamento bem infantil, mas que, tipo, teve marcas, né? Tipo assim, na minha vida, né? No caso, assim, em termos de sentimento. E naquela situação que, tipo, eu tava grávida do Rafa, eram duas penalidades, sabe? Porque
apesar que o pai do Rafael, né, se mostrou assim, né, numa posição de que ia assumir, né, a criança, se comparado a vários outros que, sei lá, abandonam, somem já assim, né, de cara, né, naquele momento eu não pude olhar para dentro de mim e dizer assim, eu quero seguir nessa relação para criar algo, ou eu quero seguir sozinha. Foi algo que aconteceu, sabe? Sem um planejamento. Então, hoje, olhando por essa questão, assim, de penalidade, era como se eu escolhesse viver a penitência de ter a consequência de ficar na casa da minha mãe com uma criança, ou eu sofri a penalidade de ir para esse desconhecido, né, no caso, né? Desconhecido, quando eu falo, é o mundo desconhecido, tá? E, sabe, criar algo com uma pessoa, ir morar junto, sem ter vivido todo um processo necessário, sabe? E ontem eu parei pra ver, sabe, tipo, que eu mesma me autopenalizei, sabe? Eu mesma não me permiti viver e depois escolher. Aí, o inconsciente tava lá, a minha mãe vai me penalizar, sabe? E vai ser cada vez pior, entendeu? Inconsciente, a mente, né? Então, é um sofrimento de uma escuridão, porque minha mãe não me disse que ela ia me penalizar, sabe? Mas, inconscientemente, eu agi como se ela fosse, né? Então, eu já queria sair daquele cenário e vamos embarcar pro novo, sabe? Então, assim, lá, através dessa minha escolha, eu me penalizei mais ainda. Então, o quanto isso, né, da criança nos influencia, porque hoje eu tava pensando, né, ontem, né, a gente não tem o poder de voltar atrás no tempo, uma vez que a gente já viveu ele. Mas é tão lindo quando a gente volta assim no passado e se perdoa, sabe? Se perdoa por aquilo que a gente acha que podia ter feito diferente. Se perdoa por aquilo que não era o melhor, mas nos trouxe até aqui. Então é a forma que a gente entra severamente de ressignificar, sabe? E para encerrar esse assunto, né, sobre a questão da penalização, que ontem, assim, sabe, tipo, eu fui completamente... Sabe quando aquele fardo, ele é tão pesado e ele sai, assim, de ti, sabe? Ele sai de ti, porque... eu não quero falar de uma forma ruim, como eu falei, tudo que a gente fala envolve pessoas, a gente tem que cuidar o que fala. Mas depois que eu decidi me separar e eu não quis mais estar dentro do casamento, por muitos motivos, mas por diversas vezes, sabe, eu ouvi uma palavra assim, do tipo não, exatamente assim, mas tu escolheu isso, sabe? Tipo, eu escolhi ser separada, então que eu pague, que eu sofra, né, as penalidades. E eu acho que a pior penalidade que o ser humano ele pode sofrer é a escuridão mental, sabe? É essa dor que a gente carrega, que a gente tá sempre merecendo ser punido, sabe? E isso mudou muito pra mim, porque depois que eu me separei, né, eu literalmente comecei do zero, depois de tanta briga, de tanto estresse por coisas, eu tomei, assim, a coragem de abrir mão do que era bem material pra poder ter paz, pra poder recomeçar minha vida. E não foi fácil, não é fácil, mas olhar hoje
pra o que essa pessoa pegou e falou do tipo assim, quando eu pegava e falava do tipo, tem um custo pra tu manter as crianças, sabe? Tem um custo pra tu prover pra eles, sabe? Teto, roupa, tudo, sabe? Isso tem um custo. E quando eu fui, diversas vezes eu tocava nesse assunto do tipo, eu pago, entende? Eu sustento os meninos do maior pesado, entendeu? Eu passei o pior, entende? E quando eu questionei isso, uma frase que me chocou foi quando essa pessoa disse, né, que ela faz mais do que eu mesma, tipo, merecia, sabe? Que é pagar a pensão que o juiz estipulou. A gente divide uma escola das crianças e o restante, tudo eu sozinha, sabe? É uma diferença bem discrepante para uma pessoa que saiu sem nada, né? E também as crianças ficaram meses sem ajuda nenhuma. Ajuda, né? E o quanto eu me penalizei por isso, sabe? O quanto eu me culpei de certa forma, sabe? De ter desistido, sabe? De ter botado um ponto final em viver uma família tradicional, que é os pais juntos, sabe? E quando essa pessoa disse que foi minha escolha de uma maneira tão severa, no ponto que era uma cobrança de responsabilidade. Porque a responsabilidade de um filho, pra mim, ela é eterna, sabe? Enquanto eu estiver na Terra, eu vou fazer o meu melhor por eles. E quando essa pessoa falou isso, tipo, que é as minhas escolhas de um tão... Ai, fiquei cuidando pra não emocionar, pra ficar legível o que eu quero falar. Mas quando essa pessoa falou isso, sabe? Lá veio a penalização, sabe? E o quanto eu me martirizei, sabe? De certa forma, porque os meus filhos mudaram completamente o padrão de vida deles. Tanto na estrutural, né? De ter pai e mãe junto, essa coisa toda. Então isso é uma culpa, isso é uma penalidade. Aí eu volto lá do início, sabe? Quem não escolhe no processo de seleção, depois tem que investir no treinamento. E eu cansei do treinamento. Então, do tipo assim, tudo dos meninos mudou, né? E a questão lógica, né, de ter os pais juntos mudou muito, né? É diferente hoje, né? E isso já era uma culpa por si só. O porquê, né, das coisas. Mas o padrão de vida dos meus filhos mudaram completamente. De uma classe média altíssima, né? Pra tu ter que recomeçar. Embora, graças a Deus, tipo assim, Deus sempre foi muito bom, porque mesmo com todo esse recomeço, eu trabalhei bastante para que os meninos sofressem os danos colaterais o mínimo possível. E ontem, quando eu ouvi essas frases, sabe, assim, da penalidade, simplesmente me libertou, sabe? De qualquer palavra, sabe? Que essa pessoa em pontual, sabe? Qualquer coisa que queira falar sobre as minhas escolhas, que eu escolhi consciente, não querer mais viver aquilo ali, não tem mais efeito nenhum sobre a minha vida, sabe? Nenhum. Então, isso foi tão grande porque eu vi que o que me causava aquela dor de 10ª potência era lá as penalidades da minha infância que minha mãe acabou fazendo inconscientemente, né? E essa
ainda vou dizer que de forma inconsciente, sabe? Né? Porque eu não tenho como julgar a atitude do outro, né? Se de fato ele quer te causar o mal que te causa às vezes, né? Então, cara, o quanto isso me fez literalmente, não é virar a página, porque toda a nossa história tá ali, tá ali. Mas é reescrever agora um novo capítulo, sabe? O quanto isso me fez livre, o quanto isso me fez leve, sabe? Então, a reflexão de hoje é, sabe? Pra gente ser essa criança ridícula, ela é a pessoa que não se enquadra no tempo, sabe? Hoje, se tu quiser falar com uma pessoa sobre, sei lá, prosperar uma empresa, determinado valor, se aquela pessoa nunca fez aquele valor, ela vai achar que tu é doido. E se aquela pessoa já passou demais, ela vai falar, ah, isso é muito fácil, sabe? Tipo assim, nada a ver. Então, assim, o ridículo é estar fora dos tempos, sabe? Mas tá no hoje aqui pra viver o teu propósito. E é sobre isso, sabe, gente? Assim, então, realmente a gente precisa ser consciente de olhar aquilo que nos bloqueia ou aquilo que faz a gente agir de uma forma inconsciente. Então, sempre, gente, quando eu tocava em assunto dos meninos, né? Porque não é pra mim, sabe? Questão, assim, de dividir, sabe? A responsabilidade em todas as esferas. E a que mais ficou absurdamente só pra mim foi a financeira. E isso me deixava muito, muito brava, muito chateada, com raiva, com tudo que possa, sabe, de ruim. Porque eu assumia, tipo assim, o meu lugar de justiça própria e não achava justo, sabe? Porque pra mim, quando eu entendo que eu amo a Deus e tenho Ele como um pai, eu entendo que Ele é amor, Ele é carinho, Ele é correção, proteção e provisão, sabe? Não é uma coisa só, assim, todas juntas, sabe? Então, ontem, assim, foi libertador pra mim, sabe? Do sentido de saber o quão feliz eu tô, o quão tem um brilho novo nos meus olhos, sabe? Tem uma felicidade nova, tem uma nova Giana, sabe? E olhar pra essa versão e dizer que tá tudo bem. Tudo que a gente passou, sabe? De bom e de ruim. E que tudo fez parte de um processo, sabe? Pra lapidar o que de mais incrível e de mais extraordinário eu ainda vou viver. E foi incrível, sabe? Olhar com amor pra minha criança, olhar com carinho e não mais me permitir me penalizar sobre alguns assuntos que ainda me botavam naquele lugar que a minha criança sentia muita dor. Então isso foi, assim, gente, transformador. E se eu posso te dizer algo assim incrível, sabe? Todo esse desbloqueio parava na criatividade. Então, criatividade é uma coisa natural. Nós nascemos para ser criativos, né? Somos a criação do absoluto, né? Do ser mais criativo da Terra. Então, sabe? É isso. Então, que com essas experiências, assim, né, gente, foi muito intenso ontem. Sabe? Então, que a gente possa ser criativo, né? Interpretar fora do tempo, sabe? Que a gente possa, sabe, se permitir sonhar, idealizar essas coisas ridículas
e infantis. Porque é isso, gente, sabe? Ter a doçura de uma criança. E o quanto eu, sabe, apesar de muitas marcas, o quanto hoje eu posso olhar e dizer assim, o quão incrível eu me tornei, sabe? O quão sensacional, sabe? E que assim, que hoje eu não vivo mais nessa escuridão mental, né, pra me escravizar, né? Porque ontem já foi desbloqueado. Mais uma coisa, mais um ponto na minha vida que teve a consciência. E eu tô muito feliz, sabe, de estar essa pessoa, assim, sorridente, grata por tudo, pela vida, por entender que eu não perdi nada, né, nesses últimos 12 anos, mas que eu tenho uma vida inteira pra viver. Eu tenho, sabe, o tônus vital, sabe? Tô aqui, tô viva. E que eu ainda vou ficar muito mais poderosa do que nunca, muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais próspera, muito mais livre, sabe? Pra sonhar, pra conquistar, pra criar em todas as áreas da minha vida, sabe? E é isso. Nós nascemos pra governar. E governar é sobre todas as coisas, então começa pelas nossas emoções. Então, gente, acompanha essa jornada porque vai ser lindo esses 40 dias, sabe? Pra mim foi muito difícil pensar em compartilhar essas coisas com vocês, porque é uma forma da gente também demonstrar a nossa vulnerabilidade, né? Mas também é uma forma da gente encontrar aquilo que mais vai nos potencializar. Porque onde a gente sofreu, onde a gente teve a nossa dor, é onde a gente vai ajudar também para que as outras pessoas sejam curadas através da nossa própria vida. Beijo e até a próxima chave.